decodificar, compreender, interpretar, reter e aplicar. Aqui, bem-vindo ao canal Mental Impulse. Aviso: este vídeo contém ativadores sonoros e visuais que auxiliam na compreensão, foco e mentalização das informações. Este é o Hack 7, a tela da mente. Comportamentos não verbais do rosto, de O que todo corpo fala, de John Navarro e Marvin Carlins. Quando se trata de emoções, nosso rosto é a tela da mente. O que sentimos é perfeitamente comunicado por meio de um sorriso, uma testa franzida ou outras incontáveis nuances. Isso é uma dádiva evolucionária que nos diferencia de todas as demais espécies e nos torna os animais mais expressivos do planeta. As expressões faciais, mais do que qualquer coisa, servem como nossa linguagem universal, nossa língua franca transcultural, quer você esteja aqui, aonde quer que aqui seja, ou em Bornéu. Essa linguagem internacional funcionou como meio prático de comunicação desde os primórdios da humanidade, para facilitar o entendimento entre pessoas que não falam a mesma língua. Ao observar as pessoas, conseguimos reconhecer rapidamente quando alguém está surpreso, interessado, entediado, cansado, ansioso ou frustrado. É possível olhar para nossos amigos e saber quando eles estão descontentes, em dúvida, felizes, angustiados, decepcionados, incrédulos ou preocupados. As expressões das crianças nos informam se estão tristes, empolgadas, perplexas ou nervosas. Nunca fomos ensinados especificamente a replicar ou interpretar esses comportamentos faciais, e no entanto, todos nos comunicamos por meio deles, os conhecemos, os replicamos e interpretamos. Com todos os vários músculos que controlam precisamente boca, lábios, olhos, nariz, testa e mandíbula, os rostos humanos são bem equipados para produzir uma imensa variedade de expressões. Estima-se que os humanos sejam capazes de demonstrar mais de 10.000 expressões faciais diferentes, a Ekman, 2003, 14, 15. Essa versatilidade torna os sinais não verbais do rosto extremamente eficientes, e quando não sofrem interferências, bastante honestos. Expressões faciais que transmitem felicidade, tristeza, raiva, medo, surpresa, desgosto, alegria, fúria, aflição, angústia e interesse são universalmente reconhecidas, a Ekman, 2003, 1:37, assim como o mal-estar, seja no rosto de um bebê, uma criança, um adolescente, um adulto ou um idoso. Da mesma forma, sabemos distinguir as expressões que nos permitem saber se está tudo bem. Embora nosso rosto possa ser muito honesto para demonstrar nosso estado de espírito, nem sempre representa necessariamente nossos verdadeiros sentimentos. Isso ocorre porque, em alguma medida, podemos controlar nossas expressões faciais, e assim, vestir uma máscara social. Desde a tenra idade, nossos pais nos ensinam a não fazer cara feia quando não gostamos de uma comida, ou somos obrigados a fingir um sorriso ao cumprimentar alguém de quem não gostamos. Em essência, somos ensinados a mentir usando o rosto, e, portanto, nos especializamos em usá-lo para ocultar o que estamos de fato sentindo, embora às vezes sejamos desmascarados. Quando mentimos através do rosto, costumamos dizer que estamos representando. Obviamente, atores famosos conseguem reproduzir quaisquer tipos de semblante para representar sentimentos sob demanda. Infelizmente, muitas pessoas, especialmente vigaristas e outros predadores sociais mais perigosos, conseguem fazer a mesma coisa. Vestem uma máscara quando mentem, são coniventes ou tentam influenciar a percepção dos outros por meio de sorrisos fingidos, lágrimas falsas ou olhares dissimulados. Precisamos ficar atentos ao fato de que as expressões faciais podem ser simuladas. Assim, a melhor evidência do verdadeiro sentimento é obtida a partir de um grupo de comportamentos, incluindo sinais faciais e corporais, que se atestam ou se complementam. Avaliando os comportamentos faciais no contexto e comparando-os com outros comportamentos não verbais, podemos usá-los para ajudar a revelar o que o cérebro está processando, sentindo e co-planejando. Uma vez que o cérebro tende a usar as partes acima dos ombros como meio único de expressão e comunicação, vamos nos referir ao rosto e ao pescoço, que o sustenta, como um único elemento, em nosso rosto público. Demonstrações emocionais negativas e positivas do rosto. As emoções negativas, descontentamento, repugnância, antipatia, medo e raiva, por exemplo, nos deixam tensos. Essa tensão se manifesta de várias maneiras no corpo. Nosso rosto pode mostrar inúmeros sinais reveladores de tensão simultaneamente: enrijecimento da mandíbula, abertura das asas do nariz, a dilatação das narinas, olhos semicerrados, tremores da boca ou oclusão labial, em que os lábios parecem desaparecer. Em um exame mais detalhado, é possível notar que o foco dos olhos é fixo, o pescoço é rígido e a cabeça não se inclina.
Um indivíduo talvez não diga nada sobre estar tenso, mas, se essas manifestações estão presentes, não há dúvida de que ele está perturbado e que seu cérebro está processando algum problema emocional negativo. Esses sinais emocionais negativos são demonstrados de maneira semelhante em todo o mundo, e é importante procurá-los. Olhos semicerrados, testa franzida e contorções faciais são indicativos de angústia ou desconforto. Quando alguém está aborrecido, alguns desses comportamentos não verbais ou todos eles podem estar em evidência, e se manifestar de forma leve, fugaz ou aguda e pronunciada, com duração de minutos ou mais. Pense em Clint Eastwood nos antigos filmes de faroeste, olhando de soslaio para seus oponentes antes de um duelo. Aquele olhar dizia tudo. É claro que os atores são treinados para tornar suas expressões faciais particularmente fáceis de reconhecer. Mas, no mundo real, às vezes é mais difícil identificar esses sinais não verbais, porque são sutis, intencionalmente disfarçados ou simplesmente ignorados. A ver figura 59. Considere, por exemplo, o retesamento da mandíbula como um indicativo de tensão. Depois de uma reunião de negócios, um executivo pode perguntar a um colega: "Você viu como Bill ficou com a mandíbula retesada quando fiz a proposta?", apenas para ouvir o sócio responder: "Não, não vi", ver quadro 45. Não reparamos nos sinais faciais porque fomos ensinados a não olhar ou porque nos concentramos mais no que está sendo dito do que em como está sendo dito. Lembre-se de que as pessoas costumam esconder suas emoções, então, se não somos observadores meticulosos, temos dificuldade para detectá-las. Além disso, sinais faciais podem ser tão fugazes e microgestos que essa dificuldade até aumenta. Em uma conversa casual, esses comportamentos sutis podem não ter muita significância, mas, em uma interação interpessoal importante, entre amantes, pais e filhos, colegas de trabalho ou em uma entrevista de emprego, essas demonstrações aparentemente insignificantes de tensão podem refletir um conflito emocional profundo. Como nosso cérebro consciente pode tentar dissimular nossas emoções límbicas, é fundamental detectar quaisquer sinais que venham à tona, pois podem produzir uma imagem mais precisa dos pensamentos e intenções profundamente arraigados de uma pessoa. Quadro 45. Em meus lábios dizem eu te amo, mas meu olhar diz o contrário. Fico impressionado com a quantidade de vezes em que palavras positivas fluem da boca das pessoas enquanto seu rosto emite sinais não verbais negativos que claramente contradizem o que está sendo afirmado. Certa vez, fui a uma festa em que um dos convidados comentou que estava muito satisfeito por seus filhos terem bons empregos. Ele disse isso com um sorriso pouco generoso e a mandíbula retesada, enquanto as pessoas ao redor o parabenizavam. Mais tarde, sua esposa me disse em particular que o marido estava, na verdade, extremamente chateado com o fato de os filhos mal conseguirem se sustentar em seus empregos insignificantes que não levavam a lugar nenhum. As palavras dele informaram uma coisa, mas o rosto disse outra. Embora muitas expressões faciais joviais sejam fácil e universalmente reconhecidas, esses sinais não verbais também podem ser suprimidos ou ocultados por várias razões. Por exemplo, certamente não queremos mostrar euforia quando temos uma mão poderosa em um jogo de pôquer, nem que nossos colegas saibam que recebemos um bônus financeiro maior que o deles. Aprendemos a tentar esconder nossa felicidade e nosso entusiasmo em circunstâncias em que julgamos imprudente revelar nossa boa sorte. Entretanto, como acontece com os sinais corporais negativos, podemos detectar os comportamentos não verbais positivos sutis ou contidos por meio de observação e avaliação cuidadosas de outros comportamentos sutis e que se validam entre si. Por exemplo, nosso rosto pode revelar uma ponta de entusiasmo que, por si só, talvez não seja suficiente para convencer um observador perspicaz de que estamos de fato felizes. No entanto, nossos pés podem fornecer evidências validadoras adicionais de entusiasmo, ajudando a confirmar que a emoção positiva é genuína. A ver quadro 46. Sentimentos genuínos e desenfreados de felicidade refletem-se no rosto e no pescoço. As emoções positivas são reveladas pelo relaxamento das linhas enrugadas na testa e dos músculos ao redor da boca, a exibição dos lábios completos, ao invés de cerrados ou rígidos, e a abertura da área dos olhos à medida que os músculos em volta distensionam. Quando estamos à vontade, os músculos faciais relaxam e a cabeça se inclina para o lado, expondo nossa área mais vulnerável, o pescoço. A ver figura 60. É uma demonstração de conforto intenso, geralmente vista durante encontros românticos, que é quase impossível de imitar quando estamos incomodados, tensos, desconfiados ou nos sentindo ameaçados. A ver quadro 47. Quadro 46. Usando os pés para validar suas impressões. Um tempo atrás, eu esperava um voo partindo de Baltimore quando o homem ao meu lado no balcão de passagens recebeu a boa notícia de que tinha ganhado um upgrade para a primeira classe. Quando se sentou, ele tentou refrear um sorriso,
pois comemorar seria considerado rude por outros passageiros que esperavam receber a mesma regalia. Com base apenas na expressão facial, declarar que ele estava feliz seria pura especulação. Mas então eu ouvi telefonar à esposa para lhe contar a boa notícia e, embora ele falasse baixinho para que ninguém ouvisse a conversa, seus pés estavam agitados como os de uma criança esperando para abrir os presentes de aniversário. Seus pés felizes forneceram evidências que validaram seu estado de alegria. Lembre-se de procurar vários comportamentos para solidificar suas observações. Interpretando comportamentos não verbais dos olhos. Nossos olhos são conhecidos como janelas da alma, por isso parece apropriado examinar esses dois portais em busca de mensagens não verbais das emoções ou dos pensamentos. Apesar de muito se falar sobre olhos que mentem, nossos olhos expressam, sim, muitas informações úteis. Termômetros precisos dos nossos sentimentos, temos muito pouco controle sobre eles. Ao contrário de outras áreas do rosto que são muito menos reflexivas nos movimentos, ou seja, menos controladas pelo cérebro límbico, a evolução modificou os músculos dentro e ao redor dos olhos para protegê-los de riscos. Por exemplo, os músculos dentro do globo ocular protegem os receptores delicados contra a luz excessiva contraindo a pupila, e os músculos ao redor dos olhos fazem as pálpebras se fecharem imediatamente se um objeto perigoso se aproxima. Essas respostas automáticas ajudam a tornar os olhos uma parte muito honesta do nosso rosto, então vamos examinar alguns comportamentos específicos que podem ajudar a entender o que as pessoas estão pensando ou como pretendem agir. Quadro 47. O que você não verá em um elevador. Tente inclinar a cabeça em um elevador cheio de estranhos e deixá-la assim durante todo o percurso. Para a maioria das pessoas é extremamente difícil fazer isso, porque tendemos a inclinar a cabeça apenas em momentos em que estamos realmente à vontade, e ficar em um elevador cercado por estranhos certamente não é um desses momentos. Tente inclinar a cabeça enquanto olha diretamente para alguém no elevador. Você achará isso ainda mais difícil, se não impossível. A inclinação da cabeça diz de uma maneira poderosa, estou à vontade, receptivo, amigável. É muito difícil fazer isso perto de quem não gostamos ou não conhecemos. Constrição pupilar e olhos semicerrados como forma de bloqueio dos olhos. Pesquisas mostram que, depois de uma resposta de surpresa, se gostamos do que vemos, nossas pupilas se dilatam, se não gostamos, elas se contraem. A ver figura 61, ex, milésima nongentésima septuagésima quinta, ex, 1975b. Não temos controle consciente sobre nossas pupilas, e elas respondem a estímulos tanto externos, a por exemplo, mudanças na gradação da luz, quanto internos, a pensamentos, em fração de segundo. Uma vez que as pupilas são bem pequenas, principalmente em olhos escuros, e como as mudanças no tamanho delas ocorrem muito rápido, é difícil reparar em suas reações. Embora esse comportamento dos olhos seja muito útil, as pessoas geralmente não prestam atenção nele, o ignoram ou, quando veem, subestimam sua utilidade para avaliar os gostos e desgostos de uma pessoa. Quando somos estimulados, surpreendidos ou confrontados de repente, nossos olhos se abrem, e não apenas se arregalam, como as pupilas também se dilatam rapidamente para que entre a maior quantidade de luz possível, enviando assim o máximo de informações visuais para o cérebro. Obviamente, essa resposta de sobressalto funcionou bem por milênios. Porém, se depois que temos um momento para processar as informações nós concluímos que são negativas, é uma surpresa desagradável ou uma ameaça real, em uma fração de segundo as pupilas se contraem. Ekman, 2003, 151, ver quadro 48. Contraindo as pupilas, tudo à nossa frente torna-se precisamente focado, e então conseguimos enxergar com clareza e precisão para nos defendermos ou escaparmos com sucesso. Arnold, 1999, 431, 432. É muito parecido com o funcionamento, a abertura, de uma câmera fotográfica. Quanto menor a abertura, maior a profundidade do campo e mais nítido o foco em tudo que está perto e longe. Aliás, se algum dia você precisar numa emergência de um par de óculos de leitura e nenhum estiver disponível, faça um pequeno furo em uma folha de papel e posicione-o na altura dos olhos. A pequena abertura dará foco ao que você está lendo. Se a constrição máxima das pupilas não for suficiente, então é só semicerrar os olhos para reduzir a abertura ao mínimo possível e, ao mesmo tempo, proteger os olhos. A ver figura 62. Neste diagrama, podemos ver a constrição e a dilatação das pupilas. Desde o nascimento encontramos conforto em ver pupilas dilatadas, especialmente nas pessoas com as quais estamos emocionalmente conectados.
Quadro 48. Em Se a Contração, a Conspiração em 1989. Em um trabalho para o FBI em um caso que envolvia a segurança nacional, interrogamos repetidamente um espião que, embora cooperativo, relutava em delatar seus comparsas na espionagem. Tentativas de apelar ao seu senso de patriotismo e à sua preocupação com os milhões de pessoas que ele estava colocando em risco não levaram a lugar nenhum. As coisas chegaram a um beco sem saída. Era essencial que os colaboradores desse homem fossem identificados, pois eles continuavam soltos e representavam uma séria ameaça ao país. Sem alternativas, Mark Rezer, um amigo meu e brilhante analista de inteligência do FBI, sugeriu o uso de sinais não verbais para tentarmos coletar as informações necessárias. Apresentamos a esse espião 32 fotografias de 7x12 centímetros preparadas pelo Sr. Rezer, cada uma mostrando alguém com quem o criminoso havia trabalhado e que potencialmente poderia tê-lo ajudado no caso em questão. Ao analisar cada foto, pedimos que o homem contasse, em termos gerais, o que ele sabia sobre cada indivíduo. Não estávamos interessados nas respostas do homem especificamente, uma vez que até as palavras mais objetivas podem ser desonestas. Em vez disso, ficamos observando seu rosto. Quando ele viu duas pessoas em particular, seus olhos se arregalaram em reconhecimento, então suas pupilas se contraíram rapidamente e ele semicerrou um pouco os olhos. Inconscientemente, ele claramente não gostou de ver essas pessoas, e de alguma forma, se sentiu em perigo. Talvez esses indivíduos o tivessem ameaçado para não revelar seus nomes. As pupilas contraídas e os olhos ligeiramente semicerrados foram os únicos sinais que tivemos sobre a identidade dos outros conspiradores. O criminoso não estava ciente dos próprios sinais não verbais, e não comentamos sobre isso. No entanto, se não tivéssemos procurado esse comportamento dos olhos, nunca teríamos identificado esses dois indivíduos. Os dois cúmplices foram enfim localizados e interrogados, e acabaram confessando o envolvimento no crime. Até hoje, o criminoso que foi interrogado não sabe como conseguimos identificar seus parceiros culpados. As pessoas podem cobrir completamente os dois olhos com uma mão, colocar uma mão aberta sobre cada olho ou bloquear todo o rosto com um objeto, como um jornal ou um livro. Até mesmo informações internas na forma de um pensamento podem disparar essa resposta. Uma pessoa que de repente lembra que esqueceu algo importante pode fechar os olhos por um instante e respirar fundo ao refletir sobre seu descuido. Bloquear os olhos com as mãos é uma maneira eficaz de dizer: "Eu não gostei do que acabei de ouvir, ver ou aprender." Quando dá um breve toque nos olhos durante uma conversa, a pessoa pode estar tendo uma percepção negativa sobre o que está sendo discutido. Uma lenta abertura ou um lento fechamento de pálpebras ao ouvir informações é indicativo de emoções quando as pálpebras se comprimem muito, como nesta foto, a pessoa está tentando bloquear totalmente algum negativas ou desagrado. Evento ou notícia negativos. Quando interpretados no contexto, os comportamentos de bloqueio dos olhos podem ser indicadores poderosos dos pensamentos e sentimentos de uma pessoa. Esses sinais de proteção ocorrem em tempo real assim que algo negativo é ouvido. Durante conversas, esse é um dos melhores sinais para saber se algo falado soou mal para a pessoa que ouviu as informações. Sempre uso o bloqueio dos olhos como um indício no meu trabalho no FBI. O assassino do picador de gelo e o incêndio do hotel em Porto Rico, discutidos antes aqui no livro, são apenas duas das muitas e muitas vezes que atestei a importância desse comportamento. Continuo a procurá-lo para avaliar os sentimentos e pensamentos dos outros. Os comportamentos de bloqueio dos olhos geralmente estão associados a ver ou ouvir algo negativo que nos deixa desconfortáveis, mas também podem ser um indicativo de baixa autoconfiança. Como acontece com a maioria dos outros sinais, a resposta de bloqueio dos olhos é mais confiável e valiosa quando ocorre logo depois de um evento significativo. Se acontece assim que uma pessoa recebe uma informação específica, ou no momento em que ela recebe algum tipo de oferta, isso deve informar a você que algo está errado e que a pessoa está preocupada. Nesse ponto, convém repensar como você deseja proceder se o objetivo é aumentar suas chances de sucesso interpessoal com essa pessoa. Dilatação das pupilas, arqueamento das sobrancelhas e olhos arregalados. Existem muitos comportamentos dos olhos que demonstram sentimentos positivos. Quando somos muito novos, nossos olhos registram conforto quando vemos nossa mãe. Um bebê acompanha o movimento do rosto da mãe 72 horas após seu nascimento, e os olhos dele vão se arregalar quando ela entrar onde quer que ele esteja, demonstrando interesse e satisfação. Os olhos da mãe amorosa vão se abrir mais, de uma forma relaxada, e o bebê se sentirá seguro ao olhar para eles. Olhos arregalados são um sinal positivo, indicam que alguém está vendo algo que passa uma boa impressão.
A dilatação das pupilas indica satisfação e emoções positivas. O cérebro está basicamente dizendo: gosto do que estou vendo, quero ver melhor. Quando as pessoas estão de fato contentes com o que veem, não apenas as pupilas se dilatam, mas também as sobrancelhas se arqueiam, ampliando o campo de visão e fazendo os olhos parecerem maiores. A ver figuras 68, 70, Knapp Hall, 2002, 62, 64. Certa vez, enquanto eu caminhava com minha filha, passamos por uma menina que ela reconheceu. Minha filha semicerrou os olhos enquanto dava um leve aceno para a garota. Suspeitei que algo negativo tivesse acontecido entre elas, assim perguntei à minha filha de onde ela conhecia a garota. Ela respondeu que era uma colega de escola com quem havia trocado algumas palavras. O aceno tímido foi feito por convenção social, mas o olhar semicerrado foi uma demonstração honesta e reveladora de emoções negativas e antipatia, aos 7 anos de idade. Minha filha não sabia que os olhos semicerrados haviam revelado seus verdadeiros sentimentos em relação à garota, mas as informações foram claras como um farol para mim. A ver figura 63. Semicerramos os olhos para bloquear a luz ou coisas indesejáveis, quando estamos com raiva ou mesmo quando ouvimos vozes, sons ou músicas de que não gostamos. O tempo de duração dessa expressão pode ser mínimo, 1/8 de um segundo, mas reflete em tempo real uma emoção ou um pensamento negativos. O mesmo fenômeno acontece no mundo dos negócios. Quando clientes estão lendo um contrato e de repente nota-se que seus olhos passaram a ficar semicerrados, é provável que algo no texto não esteja claro, e os olhos registram imediatamente o desconforto ou a dúvida. É bem possível que esses clientes desconheçam totalmente que estão transmitindo essa mensagem muito clara de discordância ou aversão. Além de semicerrar os olhos quando não estão confortáveis com algo, algumas pessoas franzem as sobrancelhas quando deparam com algo perturbador em seu ambiente. Sobrancelhas arqueadas, um comportamento que desafia a gravidade, indicam elevada autoconfiança e sentimentos positivos, enquanto sobrancelhas franzidas geralmente são um sinal de baixa autoconfiança e de sentimentos negativos, um comportamento que indica fragilidade e insegurança em uma pessoa. A ver quadro 49. Quadro 49, em sobrancelhas franzidas, até que ponto? Um franzir de sobrancelhas pode ter vários significados distintos. Para diferenciá-los, é necessário avaliar a intensidade do movimento e o contexto em que ocorre. Por exemplo, às vezes franzimos as sobrancelhas e estreitamos os olhos quando estamos sendo agressivos ou confrontadores. Da mesma forma, replicamos essa reação diante de perigos ou ameaças reais ou presumidos, e também quando estamos aborrecidos ou sentimos desgosto ou raiva. Por outro lado, sobrancelhas muito franzidas, como as de uma criança quando está contrariada, são um sinal universal de fragilidade e insegurança. É um comportamento de subserviência ou adulação, consistente com reverência ou intimidação, e pode ser aproveitado por predadores sociais, como psicopatas. Em alguns estudos, prisioneiros relataram que, quando novos presidiários chegam à prisão, eles procuram sobrancelhas franzidas nos recém-chegados para identificar quais deles são frágeis e inseguros. Nas suas interações sociais e profissionais, você pode observar esse comportamento para detectar força ou fraqueza nas outras pessoas. Bloqueio dos olhos, ou como o cérebro se poupa. Os olhos humanos, mais incríveis do que qualquer câmera, evoluíram como principal meio para recebimento de informações. Muitas vezes tentamos censurar os dados recebidos através de um mecanismo de sobrevivência límbico conhecido como bloqueio dos olhos, que evoluiu para proteger o cérebro de imagens indesejáveis. Qualquer diminuição na abertura dos olhos, seja por meio de olhos semicerrados ou de constrição das pupilas, é uma forma de bloqueio inconsciente. E todos os comportamentos de bloqueio são indicativos de preocupação, aversão, discordância ou percepção de uma potencial ameaça. As muitas formas de bloqueio dos olhos são uma parte muito comum e natural do nosso repertório não verbal, e a maioria das pessoas ignora o significado desses comportamentos ou nem sequer nota que os mesmos foram executados. A ver figuras 64, 67. Por exemplo, pense em uma ocasião em que alguém lhe deu mais notícias. Talvez você não tenha notado, mas é provável que ao ouvir a informação suas pálpebras tenham se mantido fechadas por um curto espaço de tempo. Esse tipo de comportamento é muito antigo e está inscrito em nosso cérebro, e ainda no útero os bebês bloqueiam os olhos ao ouvir sons altos. Mais surpreendente ainda é o fato de que crianças que nascem cegas também fecham os olhos quando ouvem notícias ruins. A Knapp Hall, 2002, 42-52. Ao longo de nossa vida, utilizamos esse comportamento de bloqueio dos olhos de origem límbica quando ouvimos algo terrível, apesar de não obstruirmos nossa audição nem os pensamentos que se seguem.
Talvez esse comportamento sirva simplesmente para dar ao cérebro uma pausa temporária ou para comunicar nossos sentimentos mais profundos. Independentemente da razão, o cérebro ainda nos obriga a executar esse comportamento. O bloqueio dos olhos assume muitas formas e pode ser observado em qualquer evento negativo, seja quando se recebem mais notícias ou quando uma tragédia está prestes a acontecer. Quando uma pessoa réplica esse comportamento, não significa necessariamente que ela está sendo dissimulada. Significa apenas que está estressada no momento. Na série de fotografias a seguir, a ver figuras 75, 78, demonstram como os lábios passam progressivamente de normais, está tudo bem, para desaparecidos ou comprimidos, as coisas não estão bem. Observe especialmente na última fotografia, a figura 78, como os cantos da boca estão virados para baixo, formando um U invertido. Esse comportamento é indicativo de grande aflição ou desconforto, um sinal formidável de que a pessoa está sob intenso estresse. Quadro 53. Quando os lábios não são a única coisa a ocultar, procura a compressão ou o desaparecimento dos lábios durante depoimentos ou quando alguém faz uma afirmação. É um sinal muito confiável que se manifestará no momento exato em que uma pergunta difícil for feita. Quando a pessoa exibe esse comportamento, isso não significa que ela está mentindo. Em vez disso, indica que uma pergunta muito específica funcionou como um estímulo negativo e a incomodou. Por exemplo, se pergunto a alguém: você está ocultando algo? E ele comprime os lábios ao tentar responder, é porque está omitindo informações. É um indicativo especialmente preciso se for a única vez que ele ocultou ou comprimiu os lábios durante a conversa. É um sinal de que será necessário investigar mais a fundo. Em minhas aulas, peço aos alunos que escondam ou comprimam os lábios e então olhem um para o outro. Você pode tentar isso com os amigos. O que eles logo percebem, quando chamo a atenção para tal, é que os lábios ocultos geralmente formam uma linha reta. A maioria das pessoas que tenta isso não consegue forçar os cantos da boca para baixo, formando um U invertido. Isso acontece porque esse comportamento é uma resposta límbica e só ocorre se estamos de fato angustiados ou sofrendo. Lembre-se de que, para algumas pessoas, os lábios em U são um comportamento normal e, como tal, não são um indicativo preciso de angústia. Para a grande maioria de nós, porém, são um sinal categórico de pensamentos ou sentimentos negativos. Observe que, quando os lábios estão cheios, geralmente a pessoa está satisfeita. Quando uma pessoa está sob estresse, seus lábios começam a se comprimir e então desaparecer. A compressão labial, que reflete estresse ou ansiedade, pode progredir a ponto de os lábios desaparecem, como nesta foto. Quando os lábios desaparecem e os cantos da boca se voltam para baixo, as emoções e a autoconfiança estão em baixa, enquanto a ansiedade, o estresse e as preocupações estão em alta. Fazemos bico ou comprimimos os lábios quando não concordamos com algo ou alguém, ou se estamos pensando em um ponto de vista alternativo. Lábios em bico. Preste atenção em pessoas que fazem bico quando estão ouvindo alguém falar. A ver figura 79. Esse comportamento geralmente indica que elas não concordam com o que está sendo dito ou que estão considerando argumentos alternativos. Saber disso pode ser muito valioso para ajudá-lo a determinar como apresentar seu ponto de vista, modificar sua oferta ou orientar a conversa. Para determinar se o bico significa discordância ou se a pessoa está considerando um contraponto, você deve monitorar a conversa por um tempo que seja suficiente para coletar sinais adicionais. Lábios em bico costumam ser vistos durante os argumentos finais de um julgamento. Enquanto um dos advogados fala, o outro franze os lábios em desacordo. Juízes também exibem esse comportamento quando não concordam com os advogados em reuniões à parte. Em revisões de contrato, buscar e encontrar lábios em bico pode ajudar os advogados a detectar preocupações ou questões da parte oposta. Lábios em bico são vistos durante interrogatórios, especialmente quando se apresentam informações incorretas a um suspeito. Este vai demonstrar desacordo, porque sabe que o investigador está errado. Em ambientes profissionais, os lábios em bico ocorrem o tempo todo e devem ser considerados um meio eficaz de coletar informações sobre uma situação. Por exemplo, quando um parágrafo é lido em um contrato, aqueles que se opõem a um item ou uma frase replicam esse comportamento no momento exato em que as palavras são pronunciadas. Ou, quando ficam sabendo que alguém vai receber uma promoção, as pessoas fazem bico se o contemplado é um desafeto. O significado dos lábios em bico é tão preciso que deve receber mais atenção. O gesto aparece em várias situações e circunstâncias e é um indicador muito confiável de que uma pessoa está pensando em uma alternativa ou rejeitando completamente o que está sendo dito. O olhar de desprezo. O olhar de desprezo, como revirar de olhos, é um gesto universal de desdém.
É desrespeitoso e reflete falta de carinho ou empatia por parte da pessoa que o exibe. Olhar desconfiado é um comportamento realizado com a cabeça e os olhos, a ver figura 71. Trata-se de um movimento da cabeça para o lado ou a inclinação da mesma, acompanhados por um olhar fixo lateral ou um breve revirar de olhos. Exibimos o olhar desconfiado quando suspeitamos de alguém ou questionamos a validade do que dizem. Às vezes, esse sinal corporal é muito rápido. Em outras, pode ser quase sarcasticamente exagerado e durar o tempo de um encontro. Embora mais curioso ou cauteloso do que desrespeitoso, é muito fácil detectar esse comportamento não verbal, e sua mensagem é: estou prestando atenção, mas não concordo com o que você diz. Pelo menos não ainda. Como entender os comportamentos não verbais da boca como os olhos? A boca emite vários sinais relativamente confiáveis e dignos de nota que podem ajudá-lo a lidar de maneira mais eficaz com as pessoas. Como os olhos, a boca também pode ser manipulada pelo cérebro pensante para emitir sinais falsos, portanto é preciso ter cuidado na interpretação. Dito isso, eis alguns focos de interesse em relação à linguagem corporal da boca. Um sorriso falso e um sorriso real. Sabe-se que os humanos têm tanto um sorriso falso como um real. A Ekman, 2003, 205, 207. Usamos o sorriso falso quase como uma obrigação social diante daqueles que não são próximos de nós e reservamos o sorriso real para pessoas e eventos com que realmente nos importamos. A ver quadro 52. Um sorriso real aparece principalmente por causa da ação de dois músculos, o zigomático maior, que se estende do canto da boca até a bochecha, e o orbicular do olho, que circunda o olho. Ao trabalhar juntos bilateralmente, eles puxam os cantos da boca para cima e enrugam a parte externa dos olhos, fazendo surgirem os pés de galinha de um sorriso honesto e cordial. A ver figura 72. Quadro 52. O termômetro do sorriso. Com a prática, não vai levar muito tempo para que você consiga distinguir um sorriso falso de um real. Uma maneira fácil de acelerar o processo de aprendizagem é observar como as pessoas que você conhece trocam cumprimentos dependendo do que acham de quem estão cumprimentando. Por exemplo, se você sabe que um colega de trabalho gosta do indivíduo A e não gosta do indivíduo B e ambos foram convidados para uma festa no escritório que o colega está organizando, observe o rosto dele ao cumprimentar cada um dos indivíduos à porta. Você vai distinguir os dois tipos de sorriso rapidamente. Quando souber diferenciar os dois tipos de sorriso, você vai conseguir saber o que as pessoas realmente acham de você e responder à altura. Você também pode se basear nos diferentes tipos de sorriso para avaliar qual efeito suas ideias ou sugestões estão surtindo sobre o ouvinte. As ideias recebidas com sorrisos genuínos devem ser exploradas ainda mais e adicionadas à lista de coisas a fazer. As sugestões que provocaram um sorriso falso devem ser reavaliadas ou colocadas em segundo plano. Esse termômetro do sorriso funciona com amigos, cônjuges, colegas de trabalho, filhos e até mesmo seu chefe. Ele fornece informações sobre os sentimentos das pessoas em todos os tipos e fases de uma interação interpessoal. Um sorriso real puxa os cantos da boca em direção aos olhos. Este é um sorriso falso, diplomático, os cantos da boca se movem em direção às orelhas e há pouca emoção nos olhos. Quando ocorre um sorriso social ou simulado, os cantos dos lábios se estendem por meio de um músculo chamado risório. Quando usado dos dois lados dos lábios, ele efetivamente puxa os cantos da boca lateralmente, mas não para cima, como ocorre no sorriso real. A ver figura 73. Curiosamente, bebês de algumas semanas reservam o sorriso zigomático para as mães e o risório para todas as outras pessoas. Se você não estiver feliz, não deve conseguir abrir um sorriso usando os músculos zigomático maior e orbicular do olho. É difícil simular sorrisos quando a alegria não é sincera. Geralmente os lábios desaparecem como resultado de estresse ou ansiedade. Desaparecimento dos lábios, compressão dos lábios e o invertido. Se os lábios de algum indivíduo desapareceram de todas as fotografias que você viu recentemente, ele está sob efeito de estresse. Digo isso com segurança, porque, quando se trata de detectar estresse, nenhum indicativo é mais universal do que o desaparecimento dos lábios. Quando estamos estressados, nossos lábios somem quase que inconscientemente. Quando pressionamos um lábio no outro, é como se nosso cérebro límbico nos dissesse para desligar e não permitir que nada entre no nosso corpo. A ver figura 74, porque nesse momento estamos afundados em problemas sérios. A compressão labial é um grande indicativo de sentimentos negativos e se manifesta de maneira bastante vívida em tempo real. A ver quadro 53. É um sinal claro de que a pessoa está preocupada e que algo está errado. Raramente tem uma conotação positiva.
Sinais de desaprovação por meio de expressões faciais. Os sinais de desaprovação variam de acordo com a parte do mundo em que são exibidos e refletem as normas sociais de uma cultura específica. Na Rússia, pessoas olharam para mim com desprezo porque fiquei assobiando pelo corredor de um museu de arte. Parece que assobiar em ambientes fechados é inaceitável na Rússia. Em Montevidéu, eu estava em um grupo que recebeu olhares semicerrados de reprovação seguidos por caras viradas. Aparentemente, nosso grupo falava alto demais e os locais não apreciaram nossa agitação. Nos Estados Unidos, como o país é muito grande e diversificado, diferentes locais terão diferentes demonstrações de desaprovação. O que você vê no meio-oeste é diferente do que vê na Nova Inglaterra ou em Nova York. A maioria das demonstrações de desaprovação acontece no rosto, e exibi-las é uma das primeiras coisas que aprendemos com nossos pais e irmãos. Aqueles que gostam de nós vão fazer aquela cara para informar que estamos fazendo algo errado ou passando dos limites. Meu pai, que é muito rígido, tinha olhar clássico. Ele só precisava olhar severamente para mim, e isso bastava. Até meus amigos temiam aquele olhar. O homem nunca nos agrediu verbalmente. Ele apenas nos olhava daquele jeito inconfundível, e isso era tudo. Na maioria das vezes, somos bastante hábeis em entender os sinais de desaprovação, embora às vezes eles possam ser muito sutis. A ver quadro 55. Reconhecer críticas é o segredo para aprender as regras não escritas de um país ou uma região e para saber como os habitantes locais reagem quando essas regras são violadas. Esses sinais nos ajudam a entender quando estamos sendo rudes. Mas demonstrações injustas e inadequadas de desaprovação ou censura são igualmente grosseiras. Nos Estados Unidos, por exemplo, é comum que as pessoas revirem os olhos. Esse comportamento é um sinal de desrespeito e não deve ser tolerado, especialmente quando exibido por subordinados ou crianças. Franzimos o nariz para indicar desprezo ou repulsa. Isso é muito preciso, e às vezes efêmero. Em algumas culturas, é bastante acentuado. Quadro 55. Em uma abordagem de vendas diluída um tempo atrás, fui abordado por uma vendedora de uma grande rede de academias na Flórida Central. A jovem estava muito animada para que eu me matriculasse na academia, afirmando que isso só custaria $1 por dia durante o restante do ano. Enquanto eu ouvia, ela ia ficando ainda mais alvoroçada, pois devia me ver como um potencial cliente. Quando chegou minha vez de falar, perguntei se a academia tinha piscina. Ela respondeu que não, mas que tinha outros ótimos recursos. Comentei então que atualmente eu pagava $22 por mês para frequentar uma academia que tinha piscina olímpica. Enquanto eu falava, ela olhou para os próprios pés fazendo um microgesto de repulsa. O nariz e o lado esquerdo da boca se levantaram. Ver figura 84. Foi breve e fugaz, e se tivesse durado mais pareceria um rosnado. Esse microgesto foi suficiente para eu entender que ela estava descontente com meu comentário, e, depois de 1 ou 2 segundos, ela deu uma desculpa para se afastar e falar com outra pessoa. Fim da abordagem de vendas. Essa não foi a primeira nem a última vez que observei esse comportamento. Na verdade, sempre vejo um microgesto semelhante em negociações, logo depois que alguma oferta é feita. Na América Latina, por exemplo, se você não aceita alguma comida que oferecem, é muito comum que manifestem repulsa e balancem a cabeça de um lado para outro, sem dizer uma palavra. Curiosamente, o que é visto como rude em um cenário ou país pode ser perfeitamente aceitável em outro. O segredo para uma viagem bem-sucedida é conhecer os costumes locais com antecedência, de modo que você saiba o que fazer e o que esperar. Demonstrações faciais de repulsa ou desaprovação são muito honestas e refletem o que está acontecendo no cérebro. É provável que a expressão de nojo se manifeste principalmente no rosto, porque essa é a parte da nossa anatomia que se adaptou, ao longo de milhares de anos, para rejeitar alimentos estragados ou qualquer outra coisa que possa nos fazer mal. Embora essas demonstrações faciais possam variar de discretas a óbvias, motivadas seja por informações negativas ou desagradáveis, seja por uma comida ruim, no cérebro o sentimento é o mesmo, independentemente da intensidade da reação. Não gosto disso, tire isso da minha frente. Por mais sutil que seja a careta ou olhar de aversão ou desagrado, podemos ter certeza de interpretar esses comportamentos com precisão porque são controlados pelo sistema límbico. A ver quadro 56. Era possível ver a intensidade da expressão e a concentração dela à medida que tentava calcular o total no final do turno. A mesma expressão pode ser observada em alguém que acabou de ser preso e precisa passar na frente de repórteres. A testa franzida costuma se manifestar quando alguém se encontra em uma situação insustentável ou desagradável, mas não pode escapar.
É por isso que é comum vê-lo em fotos usadas pela polícia. Aliás, esse comportamento é reproduzido há tanto tempo e é tão comum nos mamíferos que até os cães o reconhecem quando olhamos para eles com o senho franzido. Os próprios cães exibem uma expressão semelhante quando estão ansiosos, tristes ou concentrados. Outro fato interessante em relação à testa franzida é que, conforme envelhecemos e acumulamos experiências de vida, sulcos cada vez mais profundos vão se formando na testa e então se transformam em rugas. Assim como as marcas faciais permanentes de sorriso podem se desenvolver a partir de comportamentos não verbais positivos durante a vida e significar uma vida feliz, uma pessoa com rugas na testa provavelmente teve uma vida desafiadora que a fez franzir o senho com frequência. Dilatação das narinas. Como discutido antes, a dilatação das narinas é um sinal facial que indica que uma pessoa está estimulada de alguma forma. Dois namorados às vezes são vistos cheirando um ao outro, suas narinas se abrindo sutilmente de excitação e expectativa. Muito provavelmente, os apaixonados exibem esse comportamento inconsciente por absorverem os odores da atração sexual, conhecidos como feromônios agíveis, 2005, 191, 208. A dilatação das narinas é um poderoso sinal que indica intenção de fazer algo físico, não necessariamente sexual. Pode ser qualquer coisa, desde subir alguns degraus íngremes até deslocar uma estante de livros. Ao se preparar para agir fisicamente, as pessoas se oxigenam, o que faz com que as narinas se dilatem. Como agente do FBI, se eu encontro uma pessoa na rua olhando para baixo, com os pés em posição de pugilista e as narinas se abrindo, suspeito que ela deve estar se preparando para fazer uma de três coisas: discutir, correr ou lutar. A dilatação das narinas é algo que você sempre deve buscar se estiver perto de alguém que tenha motivos para atacar ou fugir de você. É apenas um dos muitos comportamentos suspeitos que devemos ensinar aos nossos filhos para que eles tomem as devidas precauções. Dessa forma, eles vão saber melhor quando as pessoas se tornam perigosas, especialmente na escola ou em parques. Roer unhas e sinais relacionados de estresse. Se você vir uma pessoa roendo as unhas enquanto espera para fechar um negócio, é provável que ela não o impressione por transmitir autoconfiança. Roer unhas é um indicativo de estresse, insegurança ou desconforto. Ao ver esse comportamento, mesmo que muito rápido, em uma negociação, é seguro supor que essa pessoa não está segura de si mesma ou está negociando a partir de uma posição menos privilegiada. Pessoas em uma entrevista de emprego ou jovens esperando seu parceiro romântico chegar devem evitar roer as unhas, não apenas por parecer desagradável, mas também porque dizem alto e bom som: estou inseguro. Roemos as unhas não porque elas precisam ser aparadas, mas porque isso nos acalma. Rubor e palidez do rosto. Às vezes, involuntariamente nos ruborizamos ou empalidecemos por causa de estados emocionais profundos. Para demonstrar um comportamento de rubor em minhas aulas, costumo pedir que um aluno fique de frente para o grupo e então chego por trás dele e fico bem perto da sua nuca. Geralmente, essa violação de espaço é suficiente para causar uma reação límbica, fazendo o rosto corar. Em alguns indivíduos, especialmente os de pele clara, a mudança de cor fica muito perceptível. As pessoas também se ruborizam quando são flagradas fazendo algo que sabem ser errado. E há ainda o rubor que se manifesta quando uma pessoa gosta de alguém, mas não quer que ele ou ela saiba isso. Adolescentes que nutrem uma paixão secreta por alguém geralmente ficam ruborizados quando essa pessoa se aproxima. É uma resposta límbica real transmitida pelo corpo e relativamente fácil de detectar. Por outro lado, o empalidecimento pode ocorrer quando temos uma reação límbica conhecida como choque, de duração prolongada. Vi pessoas empalidecerem após sofrerem um acidente de trânsito ou em um interrogatório, quando foram subitamente apresentadas a evidências esmagadoras de sua culpa. O empalidecimento ocorre quando o sistema nervoso involuntário sequestra todos os vasos sanguíneos da superfície da pele e os canaliza para os músculos maiores a fim de preparar o corpo para escapar ou atacar. Conheço pelo menos um caso em que um indivíduo ficou tão surpreso por ser preso que subitamente empalideceu e teve um ataque cardíaco fatal. Embora esses comportamentos sejam apenas superficiais, não devemos ignorá-los, porque são indicativos de alto estresse e se apresentarão de modo diferente de acordo com a natureza e a duração das circunstâncias. Além disso, algumas pessoas abrem os olhos dramaticamente, o máximo possível, exibindo os tão conhecidos olhos arregalados, normalmente associados a eventos positivos ou surpresa, a ver quadro 50. É também um tipo de comportamento que desafia a gravidade e costuma ser associado a emoções positivas. Quando estamos satisfeitos, nossos olhos relaxam e mostram pouca tensão. A regalada rápida de olhos. Outro comportamento dos olhos que ocorre durante um acontecimento emocional positivo é a regalada rápida de olhos.
Essa expressão não apenas é universalmente reconhecida como indicativa de uma surpresa agradável, pense em alguém que ganhou uma festa surpresa, mas também é usada para enfatizar algum ponto e demonstrar intensidade. É muito comum ver pessoas dizendo "uau" enquanto levantam as sobrancelhas e abrem os olhos. É uma demonstração positiva muito genuína. Quando alguém enfatiza um ponto de vista ou conta uma história todo empolgado, as sobrancelhas se elevam. Isso reflete o verdadeiro estado de espírito do indivíduo e também abre caminho para uma melhor clareza visual. Aqui as sobrancelhas estão ligeiramente arqueadas, desafiando a gravidade, um sinal claro de sentimentos positivos. Arregalamos os olhos quando estamos animados por ver alguém ou repletos de emoções positivas que simplesmente não conseguimos conter. Quadro 50. Quando a luz se apaga quando vemos alguém de quem gostamos ou nos surpreendemos ao encontrar uma pessoa que não víamos havia algum tempo, tendemos a expandir os olhos para deixá-los o mais abertos possível, e as pupilas se dilatam ao mesmo tempo. Em um ambiente de trabalho, você pode presumir que seu chefe realmente gosta de você ou que você fez algo muito bem se ele abrir bastante os olhos ao falar com você. Use esse comportamento afirmativo para descobrir se você está no caminho certo, seja em um encontro romântico, ao fazer negócios ou ao tentar fazer amizades. Por exemplo, visualize os olhos arregalados e sonhadores de uma jovem apaixonada enquanto ela olha com adoração para o namorado. Resumindo, observe olhos, quanto mais abertos eles estiverem, melhores as coisas estarão. Por outro lado, quando perceber que a abertura dos olhos começou a diminuir, por meio de olhos semicerrados, sobrancelhas caídas ou pupilas contraídas, convém repensar e mudar suas táticas comportamentais. Cabe aqui uma advertência. A dilatação e a constrição das pupilas podem ser causadas por fatores que não têm a ver com emoções ou eventos, como variação na iluminação, algumas doenças e certos medicamentos. Tenha cuidado ao considerar esses fatores, ou poderá chegar a falsas conclusões. O aspecto mais útil da elevação das sobrancelhas talvez seja observar quando alguém para de fazer isso ao contar uma história. Frequentemente, quando não estamos emocionalmente conectados a algo que está sendo dito, nossos olhos não esboçam nenhuma reação. Essa falta de conexão pode simplesmente refletir baixo interesse ou indicar que o que está sendo dito não é verdade. É difícil distinguir essas causas. Essencialmente, tudo o que você pode fazer para definir se algo mudou na situação é procurar uma diminuição na elevação das sobrancelhas do seu interlocutor ou o súbito desaparecimento desse comportamento. É notável quanto muda a ênfase facial, as sobrancelhas lampejam, das pessoas conforme elas vão ficando cada vez menos comprometidas com o que estão dizendo ou fazendo. Comportamento dos olhos fixos é universal que quando olhamos diretamente para os outros é porque gostamos deles, estamos curiosos sobre eles ou queremos ameaçá-los. Amantes passam muito tempo fitando um ao outro, assim como mãe e filho, mas também os predadores que usam o olhar fixo para hipnotizar ou intimidar. Pense no olhar de Ted Bundy e Charles Manson. Em outras palavras, o cérebro usa um único comportamento dos olhos, um intenso olhar fixo, para comunicar amor, interesse ou ódio. Portanto, devemos contar com outras demonstrações faciais que acompanhem o comportamento dos olhos fixos para determinar se a pessoa está gostando do que vê, há um sorriso relaxado, ou se está sentindo aversão, ou mandíbula retesada, lábios comprimidos. Por outro lado, quando desviamos o olhar durante uma conversa, tendemos a desenvolver o pensamento com mais clareza, sem a distração do olhar de nosso interlocutor. Esse comportamento é frequentemente confundido com grosseria ou rejeição pessoal, ou um sinal de decepção ou desinteresse, mas não é. Na verdade, é uma demonstração de conforto. Avrige, 2003, 88-89. Enquanto conversamos com amigos, costumamos olhar para longe. Fazemos isso porque nos sentimos à vontade o suficiente, e o cérebro límbico não detecta ameaças por parte do interlocutor. Não presuma que alguém esteja desinteressado, descontente ou sendo dissimulado apenas porque desviou o olhar. Quando olhamos com desprezo, os músculos bucinadores, nas laterais do rosto, se contraem para puxar os cantos dos lábios na direção das orelhas e produzir uma covinha em cada bochecha. É uma expressão muito visível e significativa, mesmo que demonstrada muito rapidamente, a ver figura 80. Um olhar de desprezo pode esclarecer o que acontece na mente de uma pessoa e quais podem ser as consequências, a ver quadro 54. Um breve olhar de desprezo significa desrespeito ou desdém. Diz, pouco importa quem você é ou o que você pensa. Quadro 54, e nada a desprezar. Na Universidade de Washington, o pesquisador John Gottman descobriu durante sessões de terapia de casal que, se um ou os dois parceiros olhassem com desprezo um para o outro, isso seria um sinal significativo e poderoso da iminência de uma separação.
depois que o descaso ou a repulsa entram na psique, em consequência de, por exemplo, um olhar de desprezo, o relacionamento se complica ou até termina. Observei durante as investigações no FBI que suspeitos costumam mostrar um olhar de desprezo durante os interrogatórios quando acham que sabem mais que o interrogador ou se acham que o interrogador não sabe tudo o que aconteceu. Em qualquer circunstância, um olhar de desprezo é um sinal singular de desrespeito ou desdém por outra pessoa. Lamber os lábios é um comportamento pacificador que pode resultar em maior tranquilidade e relaxamento. Vemos isso em alunos prestes a fazer uma prova. Vemos projeções da língua quando as pessoas são flagradas fazendo algo que não deveriam, cometem um erro ou escapam impunes de alguma coisa. Esse comportamento tem duração mínima. Comportamentos da língua. Existem inúmeros sinais da língua que podem fornecer informações valiosas sobre os pensamentos ou o estado de espírito de uma pessoa. Sob estresse, a boca fica seca e é normal lamber os lábios para umedecê-los. Além disso, em momentos de desconforto, tendemos a passar a língua sobre os lábios para nos acalmar. Podemos colocar a ponta da língua para fora, geralmente para um dos lados, quando estamos muito focados em uma tarefa. Pense, por exemplo, no grande jogador de basquete Michael Jordan saltando para enterrar a bola na cesta, ou projetá-la para demonstrar hostilidade ou nojo. As crianças fazem isso o tempo todo. Quando um indivíduo exibe outros sinais da boca associados a estresse, como morder os lábios, tocar a boca, lamber os lábios ou morder objetos, isso reforça ainda mais a convicção de um observador cuidadoso de que a pessoa é insegura. Ver figura 81. Além disso, se as pessoas tocam ou lambem os lábios ao expressar seu posicionamento, principalmente quando se demoram muito na argumentação, esses sinais indicam insegurança. As pessoas usam o comportamento de projeção da língua quando acham que escaparam impunes de uma situação ou são flagradas fazendo algo. Já vi esse comportamento em mercados de pulgas nos Estados Unidos e na Rússia, entre vendedores ambulantes na Lower Manhattan, em mesas de pôquer em Las Vegas, durante interrogatórios no FBI e em reuniões de negócios. Em todos os casos, a pessoa fez o gesto, língua entre os dentes sem tocar os lábios, ao fechar algum tipo de negócio ou como uma afirmação não verbal final. Ver figura 82. Isso, por si só, é um comportamento típico em contextos em que se fecha algum tipo de acordo. Parece apresentar-se inconscientemente ao final das interações sociais e possui uma variedade de significados que devem ser entendidos no contexto, entre eles, fui flagrado, empolgação, consegui escapar impune, fiz uma besteira ou sou esperto. Quando eu revisava algumas anotações para este livro, o atendente na lanchonete da universidade colocou os legumes errados no prato da aluna que estava bem na minha frente. Quando a aluna lhe pediu que corrigisse o erro, o atendente colocou a língua entre os dentes e ergueu os ombros como se dissesse: "Ops, me confundi." Em discussões sociais ou profissionais, a projeção da língua costuma ser vista no final do diálogo, quando uma das pessoas deu o assunto por resolvido, com a certeza de que se deu bem, e a outra parte não conseguiu detectar esse sinal ou prosseguir com o assunto. Se perceber um comportamento de projeção da língua, pergunte-se o que acabou de acontecer. Calcule se foi enganado ou se você ou a outra pessoa acabou de cometer um erro. Esse é o momento de avaliar se alguém está passando a perna em você. Detectar uma testa franzida é uma maneira fácil de avaliar desconforto ou ansiedade. Quando estamos felizes e contentes, dificilmente replicamos esse comportamento. Outros comportamentos não verbais do rosto: testa franzida. Geralmente, uma pessoa franze a testa e as sobrancelhas, quando está ansiosa, triste, concentrada, preocupada, confusa ou com raiva. Ver figura 83. Uma testa franzida precisa ser examinada no contexto para se determinar seu real significado. Por exemplo, vi uma funcionária de supermercado fechando a gaveta da caixa registradora e franzindo a testa enquanto contava o dinheiro. A clareza de pensamento geralmente melhora quando desviamos o olhar, razão pela qual fazemos isso. Existem muitas outras razões para a incidência desse comportamento. Um olhar para baixo pode demonstrar que estamos processando uma emoção ou um sentimento, conduzindo um diálogo interno ou talvez demonstrando submissão. Em muitas culturas, espera-se um olhar fixo para baixo ou outra forma de aversão aos olhos diante de autoridades ou na presença de um indivíduo de status elevado. Muitas crianças são ensinadas a olhar humildemente para baixo quando estão levando uma bronca de pais ou adultos. Johnson, 2007, 277, 290. Em situações embaraçosas, os espectadores podem desviar os olhos por cortesia. Nunca suponha que um olhar para baixo seja sinal apenas de dissimulação. Em todas as culturas em que esse tema foi estudado, a ciência confirma que pessoas dominantes têm mais liberdade para usar o comportamento dos olhos fixos.
Em essência, esses indivíduos têm o direito de olhar para onde quiserem. Para os subordinados, porém, o onde e o quando olhar são mais restritos. A humildade dita que na presença de autoridades, como em igrejas, devemos fazer um movimento de reverência com a cabeça. Como regra geral, pessoas dominantes tendem a ignorar visualmente os subordinados, enquanto os subordinados tendem a olhar para os indivíduos dominantes à distância. Em outras palavras, indivíduos com status elevado costumam ser indiferentes, enquanto as pessoas com menos poder aquisitivo precisam ficar atentas ao próprio olhar. O rei é livre para olhar para quem quiser, mas todos os súditos reverenciam o rei, mesmo quando não querem fazer isso. Muitos empregadores me disseram que não gostam quando, durante uma entrevista, o olhar dos candidatos vagueia por toda a sala como se fossem donos do lugar. Como esses olhos em movimento fazem parecer que uma pessoa está desinteressada ou se sentindo superior, isso sempre causa má impressão. Mesmo se você estiver em dúvida sobre querer ou não trabalhar lá, é provável que nunca consiga a vaga se seus olhos não se concentrarem na pessoa que está falando com você durante uma entrevista de emprego. Comportamento de piscar e tremer os olhos. Damos mais piscadas de olhos quando estamos agitados, perturbados, nervosos ou preocupados, mas voltamos ao normal quando relaxamos. Uma série rápida de piscadas pode refletir uma luta interna. Por exemplo, se alguém diz algo de que não gostamos, as pálpebras podem começar a tremer. Isso também acontece quando não estamos nos expressando bem em uma conversa, a ver quadro 51. Esse tremor é um grande indicativo de esforço em relação ao nosso desempenho, a envio ou recebimento de informações. Talvez mais do que qualquer outro ator, o britânico Hugh Grant usa o tremor das pálpebras para comunicar que está perplexo, confuso, lutando internamente ou com problemas. Quadro 51. Um foco no tremor das pálpebras. Detectar o tremor das pálpebras pode ajudá-lo a interpretar as pessoas e a ajustar o próprio comportamento de acordo. Por exemplo, em um evento social ou uma reunião de negócios, a pessoa socialmente competente vai procurar esse comportamento para avaliar o bem-estar das pessoas presentes. Se alguém estiver com as pálpebras tremendo, pode-se deduzir que algo está incomodando. O significado desse comportamento não verbal é muito preciso e, em algumas pessoas, o tremor começará exatamente no momento em que o problema surgir. Por exemplo, em conversas, o início dessa vibração indica que o tema se tornou controverso ou inaceitável e que provavelmente é recomendável mudar o rumo da conversa. O aparecimento repentino desse sinal não verbal é importante e não deve ser ignorado, se você quiser que as pessoas se sintam à vontade. Como a quantidade de piscadas dos olhos ou o tremor das pálpebras variam de uma pessoa para outra, principalmente se estão se adaptando a novas lentes de contato, você deve procurar mudanças no padrão das vibrações, como ausência ou aumento na intensidade, para ter uma ideia dos pensamentos e sentimentos de alguém. Estudantes de comunicação não verbal frequentemente observam como o presidente Richard Nixon piscou muito mais vezes quando ele disse a célebre frase "Eu não sou desonesto". O fato é que a frequência de piscadas provavelmente vai aumentar sob estresse, esteja a pessoa mentindo ou não. Examinei a taxa de piscadas do presidente Bill Clinton durante seu depoimento no caso Monica Lewinsky, e houve um aumento de 5 vezes como resultado do estresse do momento. Embora isso seja tentador, eu relutaria muito em rotular alguém como mentiroso apenas porque a taxa de piscadas aumenta, pois qualquer tipo de estresse, incluindo responder a perguntas em público, pode aumentar a velocidade das piscadas. Olhamos com desconfiança para as pessoas quando suspeitamos ou não estamos convencidos, como nesta foto. Quadro 56. Até que a repulsa nos separe. Qual é a precisão do gesto de repulsa em revelar nossos pensamentos e intenções? Eis um exemplo pessoal. Quando visitei um amigo e sua noiva, ele falou dos planos de casamento e lua de mel. Ele não percebeu isso, mas eu havia exibir um microgesto facial de repulsa quando ele pronunciou a palavra casamento. Foi algo bem fugaz, e achei estranho, já que ambos deveriam estar entusiasmados com esse tema. Meses depois, meu amigo telefonou para dizer que a noiva havia desistido do casamento. Eu tinha visto, nesse único microgesto, o cérebro dela registrando seus verdadeiros sentimentos sem ambiguidades. A ideia de prosseguir com o relacionamento era repulsiva para ela. Comportamentos faciais que desafiam a gravidade. Costumamos dizer, mantenha a cabeça erguida para pessoas que estão em crise ou passando por infortúnios, a ver figuras 85 e 86. Essa simples sabedoria popular reflete com precisão nossa resposta límbica a adversidades. Uma pessoa com o queixo para baixo é percebida como desprovida de autoconfiança e repleta de sentimentos negativos, enquanto uma pessoa com o queixo para cima emana um estado de espírito positivo.
Quando a autoconfiança é baixa ou estamos preocupados, o queixo desce, levando o nariz para baixo. Quando nos sentimos positivos, o queixo se ergue e o nariz empina, indicando conforto e segurança. O que é verdade para o queixo também é verdade para o nariz. Empinar o nariz é um gesto que desafia a gravidade, um sinal não verbal de elevada autoconfiança, enquanto o nariz para baixo sinaliza baixa autoconfiança. Quando as pessoas estão estressadas ou incomodadas, o queixo e o nariz, uma vez que o acompanha, tende a não permanecer no alto. Crispar o queixo é uma forma de manter distância e indica com precisão verdadeiros sentimentos negativos. Na Europa, em particular, há muito mais incidência desses tipos de comportamento, especialmente manter o nariz empinado quando olham para pessoas de classe inferior ou esnobam alguém. Certa vez eu estava na França e fiquei assistindo a um programa da televisão local. Observei que um político, quando não gostou de uma pergunta que foi feita, simplesmente empinou o nariz, e olhando para o repórter, disse: "E não, essa eu não vou responder." O nariz refletiu seu status elevado e o desprezo pelo repórter. Charles de Gaulle, um indivíduo bastante controverso que acabou se tornando o presidente da França, ficou famoso por projetar esse tipo de imagem arrogante. A regra dos vários sinais ao mesmo tempo. Às vezes, não falamos o que estamos de fato pensando, mas nosso rosto reflete a verdade. Por exemplo, se alguém fica olhando repetidamente para o relógio ou para a saída mais próxima, isso quer dizer que está atrasado, que tem outro compromisso ou que preferia estar em outro lugar. Esse tipo de olhar é um sinal de intenção. Outras vezes, dizemos uma coisa, mas sem acreditar naquilo. Isso nos leva a uma regra geral quando se trata de observar expressões faciais para interpretar emoções e ou palavras. Quando confrontados com vários sinais do rosto ao mesmo tempo, como expressões de felicidade junto com sinais de ansiedade ou comportamentos de prazer vistos ao lado de demonstrações de descontentamento, ou se as mensagens faciais verbais e não verbais não estão em consonância uma com a outra, opte sempre pela emoção negativa como a mais honesta das duas. O sentimento negativo quase sempre será o mais exato e genuíno entre as emoções de uma pessoa. Por exemplo, se alguém disser "que bom vê-lo", com a mandíbula retesada, a afirmação é falsa. A tensão no rosto revela a verdadeira emoção que a pessoa está sentindo. Por que optar pela emoção negativa? Porque nossa reação mais imediata a uma situação censurável costuma ser a que indica sentimentos com mais precisão. Somente depois de um momento, quando percebemos que estamos sendo observados, é que mascaramos essa resposta inicial com algum comportamento facial mais socialmente aceitável. Portanto, quando confrontado com ambas, opte pela primeira emoção observada, especialmente se for uma emoção negativa. Observações finais sobre o rosto. Uma vez que o rosto pode transmitir tantas expressões diferentes e como nos ensinam a dissimular demonstrações faciais desde a infância, qualquer coisa que você observa no rosto deve ser comparada com os sinais não verbais do restante do corpo. Além disso, como os comportamentos faciais são muito complexos, pode ser difícil concluir se eles refletem conforto ou desconforto. Se estiver confuso quanto ao significado de uma expressão facial, você pode reproduzi-la e tentar perceber como ela faz você se sentir. Você descobrirá que esse pequeno truque pode ser muito útil. O rosto revela uma grande quantidade de informações, mas também pode induzir ao erro. Você precisa procurar grupos de comportamentos, avaliar constantemente o contexto em que a expressão facial ocorre e observar se ela está ou não em consonância com os sinais das outras partes do corpo. Somente seguindo todos esses passos é que você vai conseguir validar com segurança sua avaliação das emoções e intenções de uma pessoa. Gostou do vídeo? Acesse a playlist O que Todo Corpo Fala, de John Navarro e Marvin Carlins, assim você fica por dentro dos outros vídeos sobre esse livro. Para apoiar o canal, não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento.